Olá, investidor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus Salles, economista, analista técnico e trader, e dando sequência à nossa aula de introdução ao mercado de futuros, já começamos ali, né, com aquela base bem sólida do mercado, entendendo como funcionam os futuros e as suas peculiaridades. E agora, dando sequência, vamos falar da teoria de Dow, que é basicamente uma das teorias que formou toda a análise técnica moderna. Antes de começarmos, quero convidar você a nos visitar em nossas redes sociais, Omega Education Underline, e nosso blog omegatrades.com, que também está contando com os relatórios Quant da Vitrio. Bom, e sem mais delongas, vamos começar essa aula. Vamos falar sobre Charles Henry Dow. Basicamente, ele nasceu lá em Sterling, Connecticut, no dia 6 de novembro de 1851 e faleceu no Brooklyn, New York, em 4 de dezembro de 1902. Dow, ele foi um jornalista americano e fundador do The Wall Street Journal, hoje um dos maiores e mais respeitáveis publicações sobre economia no mundo. Juntamente com Edward Jones, ele fundou o Dow Jones Company, onde hoje foi criado o nosso famoso e conhecido índice Dow Jones. Dow, ele foi um profundo pesquisador sobre o movimento do mercado e o que o movimenta. O estudo dele é conhecido como a teoria de Dow e vai estabelecer os fundamentos para a análise das ações nas bolsas de valores. Bom, a teoria de Dow ela é a base de toda a análise técnica que nós conhecemos hoje, podemos dizer assim. Ela é preocupada com as variações dos preços e foca a média geral dos preços como forma de determinar a tendência principal. Basicamente, Charles Dow ele comparava os diferentes tipos de tendência de movimentos ao mar, com as marés, ondas e cristas. Quando a maré está subindo, cada onda que quebra acaba quebrando um pouco mais alto que a outra e depois tende a recuar. Assim, se nós quisermos definir essa tendência, nós podemos colocar um bastão marcando o ponto máximo que a onda atingiu. Pouco tempo ali poderemos saber se a maré ela é um montante ou vazante. Isso pode demorar um pouco a mais caso a tendência seja uma reversão. Bom, a teoria de Dow ela é baseada em 9 princípios. E agora nós vamos conhecê-los. Basicamente, o primeiro princípio é o mercado ele possui 3 tendências principais: a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. A tendência primária ela é uma tendência mais longa, por isso ela é considerada a mais importante. Ela terá uma grande duração, ocorrendo em geral por mais de anos. Segundo o Dow, a duração dela se estende a partir dos 6 meses, podendo permanecer ali vários e vários anos. A tendência primária ela pode ser tanto de alto, quando os topos e fundos forem ascendentes, quanto de baixo, quando o mercado apresentar topos e fundos descendentes. E, claro, também podemos ter uma tendência indefinida quando observarmos os topos e fundos na mesma linha, a famosa lateralização. Cabe ressaltar que a tendência primária ela será constituída por tendências secundárias. A tendência secundária ela vai ser uma tendência que vai se caracterizar por ser mais rápida e, claro, aguda do que a tendência primária. Ela vai compreender um período entre 2 a 3 semanas, até mesmo 3 meses. Ela vai representar importantes reações e interrompe temporariamente a nossa tendência primária. E, claro, sem conseguir alterá-la. Para identificar a tendência secundária, podemos utilizar o gráfico tanto semanal quanto mensal e, lógico, a tendência secundária ela será constituída por movimentos terciários. Ou seja, a nossa tendência terciária vai ser nada mais nada menos que pequenas oscilações de preço, ou mesmo uma pausa, de forma que reforce ou contrarie o movimento principal. Essa tendência ela vai corresponder aos movimentos mais próximos do mercado e frente a ela nós estaremos avaliando o gráfico mais de perto. A tendência terciária ela poderá ser identificada através do gráfico diário, compreendendo um período de duração ali entre alguns dias até poucas semanas, no máximo 3 ali. E de todas as tendências ela será a única que poderá ser manipulada por grupos que possuem um forte poder financeiro. Aqui eu tenho uma pequena raridade, um gráfico da antiga Vale, que no caso na época era Vale 5, hoje é Vale 3,
e temos aqui uma desde 2000 até 2005, onde podemos observar claramente as três tendências do mercado. Nessa linha azul, podemos pegar e acompanhar a tendência primária, na linha vermelha a tendência secundária, e na linha rosa temos a tendência terciária demonstrada bem claramente. Bom, vamos começar agora falando do segundo princípio. O volume sempre deve acompanhar a tendência. Para quem também conhece Elliott, sabe que o resultado é proporcional ao esforço. Mas, retornando aqui para a Dow, a quantidade de ações negociadas ela deve acompanhar os preços. Uma tendência de alta, por exemplo, o volume negociado ele deve aumentar conforme os preços sobem e contrair conforme os preços descem. Isso é explicado pela lei da oferta e demanda. Mas lembrando ali, quando nós temos uma queda nos preços, não necessariamente nós teremos um acréscimo no volume. É certo quando o mercado sente aquela pancada bem forte ali por algum fato importante que aconteceu. Partimos agora para o terceiro princípio. A tendência primária de alta ela vai possuir três fases. Isso mesmo, a tendência primária de alta ela tem três fases. A primeira é a fase da acumulação. Basicamente vai ser a fase que nós vamos ter a entrada dos insider traders, ou seja, aqueles traders que possuem informações privilegiadas do ativo e que ali, por saberem que os preços estão subvalorizados em relação ao seu potencial teórico, começam a montar a sua posição. Na sequência, nós temos a subida ou a alta sensível nos preços, que vai ser caracterizada por um avanço dos preços nas ações e pela melhoria nos resultados das empresas que nós podemos conferir lá nos balanços. Temos também o estouro ou a euforia. O mercado ele basicamente vai iniciar um rally de alta, no qual a massa de investidores não quer perder, então todo mundo começa a entrar no ativo. Nesse momento que é o estouro da tendência de alta, como se fosse o modelo de bolhas de champanhe proposto por Eugene Fama. Basicamente, quando os preços já estão lá em cima, a bolha se rompe, ou seja, com os preços e volume avançando consideravelmente. Aqui logo abaixo nós podemos ver nesse gráfico a fase inicial de acumulação, a alta sensível e a euforia, onde os preços tendem a fazer topo e na sequência corrigirem. O quarto princípio da teoria de Dow. Basicamente, a tendência primária de baixa também terá três fases. Nós temos a distribuição, depois do estouro de preços, lá na fase final, nós podemos ver aqui de euforia, os preços eles vão alcançar ali os níveis históricos ou topos históricos. Como a demanda ainda vai ser alta, as ofertas de venda vão ser finalizadas gradualmente. Na sequência, nós temos o pânico. Basicamente, os compradores começam a diminuir e os vendedores começam a ter pressa em desfazer as suas posições. O volume continua crescendo consideravelmente e a queda, antes gradual, começa a ganhar velocidade. E depois nós temos a desaceleração ou baixa lenta. É como se fosse uma inércia natural. Os preços eles recuarão vagarosamente até que se estabilizem, iniciando novamente uma fase de acumulação. Aqui nós podemos conferir no gráfico a distribuição, o pânico e a baixa lenta. Basicamente, o mercado entra em tendência, tende a fazer uma correção e seguir tendência novamente. Lembrando que essas fases não necessariamente precisam ser longas. Bom, e partimos agora para o quinto princípio. As médias descontam tudo. Basicamente, os preços eles irão refletir tudo. A lei da oferta e da demanda, com uma única exceção, como eu já disse lá atrás. Essa regra decorre dos chamados atos divinos. O sexto princípio da teoria de Dow. As duas médias devem se confirmar. Quando Dow ele elaborou os seus princípios, a economia norte-americana ela era basicamente fomentada pela atividade industrial e atividade de transporte, tanto que nós podemos ver lá no índice Dow Jones bem no começo. A falha de uma média em confirmar a outra, ela deve ser encarada como
alerta. Às vezes nós estamos ali tradando e utilizando três médias, uma média curta, uma média mais longa e uma média intermediária. E às vezes o ativo pode entrar em tendência de alta ou tendência de baixa, e a média intermediária está se contrapondo à média maior, o que é um sinal de alerta nas operações. O sétimo princípio: o mercado ele pode se desenvolver em linha. A presença de lateralização será uma consequência do balanceamento entre as forças de oferta e procura. Às vezes nós olhamos no gráfico e pensamos que basicamente o ativo só vai se movimentar em tendência, correção e tendência. Não, podemos ter ali também a lateralização. Basicamente eu consigo traçar uma linha entre a alta e a baixa do ativo e ele fica trabalhando nessa região, fazendo fundos e topos da mesma altura. Será ali a nossa lateralização. Para quem conhece ali a teoria de Elliott, também gosta de operar esse tipo de coisa. Quem também gosta bastante de Wyckoff, temos acumulação e distribuição de Wyckoff, que são métodos já voltados justamente para essa lateralização. O oitavo princípio: as médias devem ser calculadas com preço de fechamento. O preço de fechamento ele basicamente vai representar o consenso dos investidores acerca da tendência desenrolada ao longo de todo um dia de negociação. O nono princípio: a tendência ela vale até que haja sinais claros de reversão. O mercado ele pode apresentar muitos ruídos, principalmente quem opera futuros sabe bastante disso. Quando o Dow ele criou a teoria, ele considerou alguns desses princípios para definir uma mudança concreta na tendência. Segundo os estudos que Charles Henry ele realizou, somente o fechamento de preço acima de um topo ou um fundo anterior ele vai caracterizar uma mudança clara na tendência. Basicamente ali, como por exemplo nós estamos em uma acumulação, nós podemos ter por exemplo o Spring, para quem gosta bastante ali de Wyckoff, antes do preço entrar em tendência de alta ou vice-versa para baixa. E as nossas considerações finais. Bom, basicamente a teoria de Dow ela é uma teoria antiga, ou seja, as entradas dela hoje em dia são extremamente tardias. Isso devido à exigência da confirmação para que uma tendência se inicie e termine. Também quanto à antecipação. Nós não conseguimos antecipar quando o movimento secundário ele se tornará primário. E também quanto ao proveito da teoria de Dow. Hoje em dia, ela já não ajuda o investidor a tirar tanto proveito das tendências secundárias como das primárias e terciárias. Lembrando que hoje já temos métodos muito superiores para poder realizar as entradas, tanto seja para o day trade, para o swing trade, para o position, e tenham confirmações melhores. Como eu disse, a teoria de Dow é uma das bases da análise técnica, mas não representa a análise técnica moderna. Bom, o meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima e bons trades!